Eu sou Alice Watson Queiroz, sou docente, atualmente do Colegiado de Turismo, Hospitalidade e Lazer do Campus Brasília. Atuo no curso de eventos. O Viagem Ancestral, ele nasceu dentro de uma componente do ensino médio de eventos, né, integrado a eventos. A gente tem uma componente que se chama Projeto Integrador, que é sempre um professor da área técnica e um da área propedêutica criando projetos juntos. E nesse curso a gente trabalha por objetivos de aprendizagem, é um curso mais inovador, assim. Então ele permite que a gente aprenda mais no ritmo das alunas, a partir do interesse. E eu e a professora de inglês, a gente começou a planejar esse curso pensando em fazer um intercâmbio, uma feira de intercâmbio. Eu sou da área técnica, né, de línguas. E aí a gente jogou essa ideia, vamos fazer intercâmbio, e os alunos queriam viajar, porque elas acharam, né, porque era a maioria menina, que o título, né, do projeto integrador era Turismo, Viagens e Intercâmbio. E aí elas acharam que iam viajar e ficaram meio decepcionadas. Não, a gente quer viajar. E aí eu falei, uai, mas, né, assim, por quê? Né, qual o motivo, qual a justificativa? E aí elas começaram a pesquisar eventos perto de Brasília, né, para a gente poder ir visitar e conhecer alguma, né, cidade. E aí descobriram que ia ter Aldeia Multiétnica, que é um evento, que é um encontro de povos tradicionais na Chapada dos Veadeiros. E era em julho, que é justamente perto de onde que a gente poderia viajar, se fosse viajar. E aí, a partir daí, quando a gente conseguiu esse interesse, elas começaram a pesquisar tudo sobre... Porque eu falei, não, mas para a gente fazer uma viagem, a gente tem que argumentar, justificar, fazer um projeto, arrecadar recursos. E elas, não, a gente vai. E aí elas começaram a estudar tudo sobre indígenas, sobre os territórios, quem eram os povos que iam estar. A gente veio no Santuário dos Pajés, né, que é uma aldeia aqui. E elas foram se encantando e eu e a professora sendo levadas, né, para esse campo que não era a nossa área originalmente, mas foi meio mágico, né? As alunas foram tocando e pesquisando e chamando gente para falar, e a gente começou a estudar contos indígenas e chamamos algumas antropólogas para falar para a gente sobre como que é uma visita, né, no território. E elas conseguiram arrecadar recursos, conseguiram ônibus, conseguiram um lugar para ficar, enfim. Aí a gente foi para a Aldeia Multiétnica em julho de 2023. E depois que a gente fez a primeira visita, aí foi um caminho sem volta, porque aí elas coletaram, né, depoimentos, que a ideia era fazer um documentário sobre o que é fazer um evento, né, que mostre as tradições indígenas. E a partir daí a gente conseguiu o nosso primeiro projeto, que foi um projeto PIPA, para fazer a edição desse documentário. Aí estava quase acabando 2023, elas conseguiram planejar uma segunda viagem no mesmo ano para a aldeia Terena de Cachoeirinha, perto de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. E a mesma coisa, conseguiram recursos, conseguiram alojamento numa universidade indígena, e aí começou uma parceria sempre com algum instituto federal, que aí acolhia a gente apresentava o curso, que tem uma proposta né, mais inovadora, que é referência em vários institutos no Brasil. E a gente apresentava o curso, apresentava o projeto, apresentava o documentário que a gente já tinha feito e ia conhecer terras indígenas. E em cada experiência, elas vivenciavam, né, algo distinto. Né? Na Aldeia Multiétnica era um encontro de povos, então elas viram artesanatos, né, pintura de rosto, de pele. Nesse outro, na Aldeia Terena, a gente foi recebida numa escola indígena por todos os alunos que fizeram uma homenagem para a gente, cantaram, né, em Terena, e fizeram... e a gente fez uma visita para conhecer a aldeia e a produção de cerâmica, que era um tipo de artesanato que a gente não conhecia. Depois disso, aí eu achei que tivesse quietado, acabou 2023, e aí acabou nessa componente. Veio 2024 e elas não quiseram acabar com o projeto. E aí ficaram só 20 meninas, porque antes era a turma toda, né, que tinha meninos e meninas. E elas se empolgaram muito, né? E a grande justificativa é que a gente fez um mapeamento, né, entre esses jovens, né, o que eles tinham aprendido sobre saberes indígenas no ensino fundamental. A gente tem uma lei, né, 11.685 de 2008, que fala que o ensino de afro e indígena tem que ser, né, trabalhado no ensino fundamental e na educação básica. Mas elas não conheceram nada, assim, além do
Dia do Indígena, coisas muito gerais. E elas começaram a se aprofundar e ficaram, nossa, né, tem uma lei e a gente não cumpre a lei, porque o que a gente conhece é muito raso. E aí ela, não, a gente quer conhecer mais, a gente quer visitar outras aldeias, e mesmo sem estar em sala de aula. Então tá bom, então vamos ver. Aí a gente conseguiu virar um projeto de extensão. E aí durou 2024 todo, e aí o projeto de extensão era focado em turismo em terras indígenas. A gente pesquisar como que é feito, né, o nosso curso é de eventos, então turismo e eventos em terras indígenas, focado principalmente a gente fazer um manual, né, assim, orientações para produtores que queriam trabalhar ou com público indígena ou em alguma terra indígena. E aí, de novo, a gente começou o ano inteiro a pesquisar quais eram os locais que a gente poderia ir, né, para visitar, aí sempre perto de algum instituto que poderia receber a gente fazer essa troca. E no final de 2024, aí a gente fez a nossa terceira viagem, que foi para a aldeia Tucum, que é Tupinambá, na Bahia, ali em Olivença, perto de Ilhéus. E aí foi a mesma coisa, elas passaram o ano inteiro arrecadando recursos, porque o recurso do projeto de extensão não cobria, né, os gastos de alimentação e hospedagem. Então, o projeto sempre envolvia a escrita do projeto, né, para concorrer a editais, a arrecadação de recursos, né, com rifa, bazar, vendendo artesanato indígena, o que fosse, para a gente conseguir recursos para pagar as viagens. E sempre contando com o apoio do IFB no ônibus. E a gente conseguiu, fomos lá, e aí nessa aldeia a gente dormiu, porque as outras aldeias a gente visitou, passou o dia e foi embora. E a experiência de ficar na aldeia foi algo muito transformador, assim, para todo mundo, porque a gente realmente vivenciou o que é ficar numa aldeia, e não uma aldeia romantizada, né, com, né, tábuas e tal. É uma aldeia sem saneamento básico, que o acesso é super difícil, então vivenciar bem a realidade indígena, que é de muita resistência, né? E sempre uma luta pelas suas terras e sempre ameaçados. Então elas vivenciaram isso na prática. A gente chegou lá de ônibus e a gente ia acampar e tal, e a gente teve que subir muito no sol, porque o ônibus não chegava, então a gente subiu carregando as coisas. Chegou lá, teve que tomar banho no rio, ficamos em rede, então assim, foi incrível. O mais incrível foi que à noite, né, a gente teve vivência com um cacique e que é o cacique Ramon, e a Nádia, né, que é a esposa dele e que é a curandeira da comunidade. E a gente teve uma aula sobre a história do Brasil pelos tupinambás, né, que eram os indígenas que estavam ali na Bahia quando chegou Pedro Álvares Cabral. Então, ele contou todos os confrontos, né? Contou que aquela terra, né, foi para onde eles fugiram. E, assim, nenhuma aula dentro de sala de aula seria capaz de traduzir o aprendizado que a gente teve, né, nessa roda de conversa, né, durante uma noite. Aí, no dia seguinte, e aí eles fizeram um jantar com, né, a culinária local, a gente viu a plantação, o pai dele fazia farinha, a gente, né, foi visitar esses feitios. E aí, no dia seguinte, a Nádia foi falar sobre a questão do feminino, né, para as indígenas. Então, a importância do ciclo menstrual, a importância da gente se conectar, né, com as nossas tradições, com a ancestralidade. E as meninas ficaram, assim, foi muito emocionante, choraram, começaram a lembrar, né, minha avó fazia isso, e o poder da medicina das plantas, né, para cólica a gente usa essa, e ela foi mostrando. Então, foi uma experiência, assim, inesquecível, e a partir dessa visita a gente também gravou esses depoimentos, gravou a experiência na aldeia e fizemos um segundo documentário que ainda está em fase de finalização, e conseguimos depois um outro projeto Pipa para finalizar esse segundo documentário. Então a gente ia atrás de projeto e de tal, então esse projeto ele durou, e ele ainda não morreu porque as alunas, elas acabaram de se formar, foram a maioria para a UNB, mas elas querem continuar tocando via fazer uma interação UNB com o IFB. Eu acho que o mais transformador, assim, para o grupo, principalmente por serem mulheres, né, é que quando a gente fala de mulheres indígenas, a gente fala muito o que as mulheres indígenas querem é o bem da comunidade como um todo, né, é um pensamento muito voltado para o outro, para todo mundo, para a sua saúde, né, para cuidar da saúde de forma preventiva, e elas aprenderam muitas questões, né, femininas com outro viés que elas não tinham tido contato, né, nem com suas ancestrais. Então, quando a gente finalizou essa segunda viagem, a gente não pode, porque a ideia nem era fazer o segundo documentário, mas a gente tinha tanto material, a gente tem que divulgar isso e tal.
Só que a gente fez rodas de conversa que duraram, sei lá, 3 horas, 2 horas, e elas, né, a gente conseguiu fazer um pequeno vídeo com esse projeto Pipa, mas a gente está trabalhando num outro para fazer um lançamento, né, no Dia dos Povos Indígenas, fazer algo mais robusto. E nesse meio tempo a gente também concorreu vários prêmios, a gente escreveu o projeto no Prêmios Criativos da Escola, do Instituto Alana, e aí ganhamos menção honrosa entre 1.500 projetos. A gente conseguiu também, teve uma seleção para ir para a COP, a gente ficou entre os finalistas, então as meninas estavam sempre produzindo e a partir do material que a gente coletou, né, no território, e quando a gente voltou a gente fez entrevistas também com pesquisadoras, né, sobre turismo em terras indígenas. A gente visitou uma outra aldeia, a Auim-Aã, que fica aqui no Paranoá. E, de novo, né, nos deparamos com essa realidade que é a resistência indígena de morar nos territórios com uma precariedade de infraestrutura, mas de não arredar o pé, porque é o território que é deles, né? Então, basicamente, esse foi o percurso do projeto nesses 3 anos. Pluralidade que transforma, dignidade que se constrói.